O último livro que eu terminei de ler foi O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Foi esse aqui. Eu espero que não fique espelhado, mas talvez irá ficar. No começo de O Hobbit, ele não gosta de sair da casinha dele. Ele não gosta da mudança, ele gosta da casa dele, da segurança dele, da rotina dele, dos hábitos dele. E que nada saia fora do lugar de como deveria ser. E ele pensou que ele não era capaz de ir para as montanhas, de enfrentar dragões, porque ele criou algo na mente dele que ele não poderia ser mais que isso. Ele acreditou que ele era um hobbit comum, que deveria ter uma vida previsível, uma vida confortável, uma vida tranquila. Nós somos colocados em um tipo de bolha como essa, que a gente deve apenas viver uma vida normal e de alguma forma previsível com a nossa rotina de trabalho, com a nossa rotina de casa. O Bilbo, ele pensou que ele não poderia enfrentar nada que fosse mais aventureiro. A gente pode ser um pouco como o Bilbo quando a gente tem crenças sobre nós mesmos. Às vezes a gente pode querer, mas a gente se sabota. A gente tem medo de falhar em algo que a gente quer realmente aprender. E a gente pensa que a gente não é capaz de progredir. Ouço mais das pessoas mais velhas, quando elas ficam mais velhas. Elas pensam que elas não conseguem mais aprender. Que agora elas têm que deixar chances para os mais novos ou para os filhos, que elas não têm mais tempo, elas estão velhas. Mas isso é uma crença que eles construíram na mente deles, que eles não têm por que fazer algo mais, que estão muito velhos, ou que não são capazes de aprender. E todo mundo tem um pouco disso. O Bilbo nunca falou, eu não sou capaz, mas a vida inteira dele foi construída em volta disso, como se isso fosse verdade. E o Bilbo, quando ele tentou convencer os anões de que tudo era um engano, que não era ele que deveria ir. Mas no final, ele acabou indo. Ele estava com medo, mas ele decidiu agir mesmo com medo. Com segurança, eu não acredito que segurança vai ser uma forma de crescimento, mas você vai se conhecer mais no desconhecido, onde você vai descobrir o que você é capaz de fazer. Se você ler o livro, você vai entender que é exatamente isso que acontece com o Bilbo. O Bilbo, ele sentiu medo, em algumas partes, ele só queria estar na casinha dele, com as coisinhas dele, tomando o chazinho dele. Foi também, durante toda essa aventura que ele foi passando, ele descobriu a coragem, a criatividade, a inteligência, e em até alguns momentos ele liderava. Isso foi mais pra frente, depois que foi passando, ele ficou menos medroso. Desde que ele foi passou pelos goblins, ele passou pelo dragão mas no final, mas ele passou pelo dragão. Em todos esses momentos, ele foi descobrindo algo sobre si mesmo. Que se ele tivesse ficado na casa dele, na segurança que ele tinha, apenas fazendo a sua rotina normal, ele não teria descoberto nada sobre ele mesmo. Nós não descobrimos quem somos quando estamos no confortável, mas descobrimos quem somos quando a gente precisa responder ao desconhecido. Bilbo não deixa de ser Bilbo depois que ele volta para a casa dele. Ele não vira um guerreiro, ele não se torna alguém totalmente diferente. Ele continua gostando do chá, ele continua gostando da comida, da tranquilidade. Depois que ele volta, ele sabe que tem muito mais dentro dele, que ele pode mais, que ele consegue fazer. Porque crescer não significa abandonar quem éramos, mas
é descobrir partes que estavam adormecidas dentro da gente que a gente nunca soube. E talvez todos nós temos uma pequena toca, um lugar onde a gente se sente seguro, mas um lugar também que a gente pode se esquecer do que nós somos capazes. E às vezes a gente precisa sair dessa nossa caixinha, dessa nossa toca, e não porque lá fora o mundo é melhor, mas porque só fora dela a gente consegue conhecer todas as versões de nós mesmos. No final do livro eu achei bem interessante que os hobbits, eles, que eu me lembre, eles têm essa vida tranquila mesmo. E quem vive fora dessa caixinha de previsibilidade, de tranquilidade de vida, eles são vistos como errados. E quando o Bilbo voltou, viu o que estava acontecendo com a toca dele, que estavam vendendo as coisas dele, ele simplesmente tinha desaparecido. Eu acho que eram os primos dele que não ficaram muito felizes que ele tinha voltado. E aí ele teve que recuperar as coisas dele. E não vou falar muito sobre isso porque não quero dar spoiler. Fascinante como quando você não vive a mesma vida que os outros, se você tenta algo novo, ser mais aventureiro, seja lá o que for de diferente, você é visto como errado. E aí eles pararam de falar com o Bilbo e alguns não discordavam, não era assim contra ele, mas também não queriam ser visto com o Bilbo. E aí fica uma reflexão. Viver o que todo mundo vive apenas para ser aceito, e quando você decide fazer algo diferente, ninguém vai ficar perto de você, mas aí você vai escolher viver essa vida só porque todo mundo vive essa vida também, e pra ficar nessa panelinha, brincadeira, nessa bolha, escolher como você quer viver sua vida e não o que os outros querem que você viva da sua vida. E no final o Bilbo aprendeu sobre ele mesmo e sobre as pessoas que antes era a família dele, era a comunidade dele. Uma grande lição.